Graças a Deus, O estamos ao importante é não vivo estar aqui. agora. É isso O aí. importante é isso. Migramos hoje do canal do Testemunho para o canal do Pátria. É isso aí, cara. Bom, vamos aproveitar que a gente está meio atrasado, já vamos fazer uma oração, né? Porque Vamos lá. já começou aí meio tenso aqui. Eu tava Pes- nervosão aqui já. Preocupado Pessoal aí aqui, pensando que não ia rolar. pessoal que entrou agora, só para explicar para vocês, a live seria no perfil da banda Testemunho. Só que a gente teve um probleminha lá de conexão e a gente mudou para o nosso perfil aqui. A gente está fazendo daqui. Tá bom? Então, essa live é desse camaradinho, a gente fina aí, ó, do Renato. É isso aí, cara. Ainda bem que o Lelis correu aí e entrou no perfil do Pátria aí, né, meu? Pois é. Agradeço aí todo mundo que já está online. Desculpa o atraso, desculpa aí os problemas técnicos, né? Acontece. Então vamos já começar aí pedindo a bênção de Deus aí, né? Começar pedindo, né, que o Senhor derrube, né, as barreiras, quebre as correntes aí para que a obra aconteça, né? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Isso Amém. aí. E aí, meu querido, como é que você tá? Você tá bem? Graças a Deus, tudo bem, cara. E você? Também, cara. Ô, saudade, hein? Puxa vida, quanto tempo, né? É a pandemia Pois que é, a fez gente aqui. se encontrava direto aí. A pandemia aí tá pisando na bola, né, com a gente, né? Bom, pessoal, se tiver todo mundo ouvindo bem aí, se por acaso não estiverem ouvindo um de nós dois aí, sinalizem pra gente, por favor. Bom, eu fiquei meio perdido aqui, né, com a correria que tava aqui, cara. Tava tudo prontinho pra começar e não consegui entrar. Pois é. E aí, meu querido? Pátria Celeste com CD novo, chegando aí, tá saindo do forno, né não? Graças a Deus, Dia cara. 18. Já estamos aí, né? Já falta 4 dias, né? Então, já estamos Pois é, dia nas 14 vésperas. hoje, né? Às vésperas, já tá dourando ali, né? Já tá no forno dourando ali, pronto, quase pronto É, pra sair, né? E aí, meu verdade. querido, Roda dos Excluídos, né? Isso. Roda dos excluídos. E A aí, Les, por gente, que, por que desse título aí? Fala pra gente. então, cara, assim, para ser sincero, a gente quando começou a desenvolver o trabalho desse disco, a gente acabou assim fazendo uma seleção de algumas músicas que a gente já tinha. A gente tem música ali de 2002, né? Músicas, música de quase 20 anos já. E, e a gente fez, né, uma mistura ali de música antiga com que estava engavetada, né? A gente não trabalhava ela. Uhum, Música, música nova que a gente nunca tocou ao vivo. Então, assim, é um compilado de músicas de várias épocas da banda. E certo. a gente, depois, quando a gente já estava começando a produzir, né, logo no comecinho, a gente já começou a perceber, assim, um certo movimento nas direções das músicas, né? E, e a gente, por essa variedade de músicas né, de vários tempos da banda, várias épocas da banda, a gente achou Uhum, que ali a gente tinha um desenho do que a banda viveu até aqui, entendeu? Então, certo. esse disco, ele é especial pra gente por isso, porque ele é um retrato do que a gente viveu desde 2001 até agora, né? Graças a Deus, hoje um pouco mais amadurecidos, né? A gente já, já sofreu um pouquinho, já, né? As portas na cara e Já tudo. aprendeu, né, com os tombos, né, que todo mundo toma os Isso, tombos. já fez muita coisa errada, entendeu? Atitude errada, muita coisa já aconteceu, né, até aqui. Então, a gente teve essa oportunidade de amadurecimento e esse trabalho chegou até aqui. A gente, né, principalmente eu e o vocalista, né, o Rock, a gente começou a estudar mais, assim, né, as músicas, né, elas no contexto, assim, de um disco, né.
e a gente combinou até de no dia seguinte a gente discutir o que cada um tinha sentido, né? Ao ter pegado ali as letras, né? E refletido um pouco mais sobre o conteúdo delas. E a nossa opinião foi a mesma, né? A gente acabou ali coincidindo nas nossas impressões e, e não teve como usar outro tema, porque a gente também estava numa época que eu particularmente estava vendo, né, na internet, nas pesquisas que eu estava fazendo, estava vendo a história do Erasmo José Francisco, né? Ele foi conhecido depois como o herói da Sé. Então, assim, resumindo a história, né? Acho que muitos já acompanharam, né? Muitos se lembram. Foi um homem Certo. que era morador de rua Uhum. e aconteceu né, um crime na Igreja da Sé, em São Paulo. Uma mulher foi feita refém dentro da Igreja da Sé, né? E aquele homem, ele saiu com ela na porta da igreja, né? E com arma em punho, ele ameaçando ela, a polícia toda ali já se movimentando, né? Para se precisasse atirar nele. Só que era uma situação difícil porque tinha muita gente, né? Passando, muitos pedestres, muitas pessoas passando ali na hora. Tinha uma equipe de TV, né? Coincidentemente na hora, né? Parece que a equipe da Band estava fazendo uma cobertura de um programa deles. Então, foi tudo televisionado ao vivo. E naquele momento de tensão, apareceu esse homem, né, o Erasmo Francisco. Ele saiu ali da multidão, ele era um morador de rua, ele morava na rua, ele foi pelos cantos, né, da igreja, e conseguindo chegar na porta, ele se aproximou do homem, né, ninguém esperava, né, uma atitude daquela, e ele pulou para cima do agressor, né, para tentar livrar aquela mulher. E a mulher conseguiu escapar, graças a Deus ela fugiu, né, ela saiu correndo. E ele entrou numa luta corporal e ele levou vários tiros a queima-roupa. Então aquele homem, Hum, ele deu a vida, de fato, né, por uma desconhecida, sim, por uma pessoa que ele talvez nunca tinha visto na vida. Então foi uma coisa que chamou muita atenção da gente e ainda mais com o fato de que esse homem, com um ato tão heróico, né, tão grandioso, ele, né, o caso teve cobertura de várias equipes de TV, né? Então a mídia ganhou muito dinheiro, faturou muito dinheiro em cima, né, com a notícia, né, com a desgraça, com a morte daquele homem. certo. Como sempre, né? E como sempre, a gente sabe como que é, né? A gente nasceu ontem, já sabe como funciona. Mas fica evidente aí, né? Porque aquele homem, ele foi velado, ele foi sepultado num caixão de papelão, com 11 pessoas somente, né? Porque a família dele não tinha condição de se deslocar até né, o local do velório. E muitas pessoas, né, os veículos de comunicação, a maioria sequer chamou ele pelo nome. Chamavam ele de mendigo, morador de rua. Então, ali a gente começou a refletir mais sobre isso, sabe? Sobre essa invisibilidade. Porque a gente talvez seja um mecanismo de defesa, não sei, do ser humano, não sei, mas é uma falha nossa. A gente, tudo que é ruim, tudo que incomoda, a gente tenta evitar. Então, fingir que não existe é mais fácil. Então, quando a gente para o carro num sinal e uma criança que está ali, né, em situação difícil, está passando fome, eu não sei, né, é mais fácil de fechar o vidro, aumentar o volume do nosso rádio e olhar para frente, porque a gente não vê a desgraça, né? Então, É a chamada atitude blasé, né? justamente. É a nossa indiferença, né? A indiferença nossa de cada dia. Então, aí saiu daí, né? Essa ideia, roda dos excluídos. Porque a roda dos excluídos, né? Existe uma roda
historicamente falando, existiu a roda dos excluídos, ela também era chamada de roda dos rejeitados. É um dispositivo que foi criado porque, né, no século XVI, foi no século XVI, né, que foi criado esse dispositivo. Então, as pessoas que tinham filhos, né, indesejados, aquelas crianças que nasciam fora do casamento, ou que simplesmente não era querida, então a mãe, né, ou os pais pegavam essa criança e jogavam nos rios, abandonavam nas florestas, no meio, na mata, ou jogavam no lixo, né? Assim como ainda acontece, infelizmente, hoje em dia. Uhum. Então, foi criado esse dispositivo, né, chamado Roda dos Excluídos, né, Roda dos Rejeitados, que uma cápsula cilíndrica que era instalada na parede, né, dos conventos, dos orfanatos. Uhum. Então, a pessoa depositava, né, a criança naquela cápsula e ela era giratória. Então, ela girava essa cápsula, a criança, ela ficava daí pro lado de dentro da instituição e a pessoa que colocava a criança ali, né, que dispensava a criança ali, ela ficava no anonimato, né? Então, isso deu liberdade, né? Deixou a pessoa mais à vontade para não matar aquela criança, para não abandonar aquela criança, né, à sorte, né? Ou seja, dos Então, males o menor, né? justamente, já que a criança vai ser abandonada, né, que não fique sozinha, que não fique sem ninguém, né? Então, a gente sabe que as condições nunca são as melhores, mas, né, porque ser abandonado nunca é bom, né? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas que se for para deixar, né, então que seja num lugar com um mínimo de dignidade e decência. Então, essa é a roda dos excluídos. E também, né, Certo. o sentido do nome também veio do que a gente gosta também, né? Que é a roda punk, né? Da agitar ali no show e a roda punk, cara, assim, Bate-cabeça. isso, justamente, é trombada, ombro a ombro e é diversão. Assim, e, e daí já é uma outra roda, porque, claro que não dá para generalizar, mas geralmente, numa roda punk, né, a gente muitas vezes, é aí que tá, né? Muitas vezes a gente corre, né, o risco de a gente julgar, né? Quando as pessoas veem, né, as pessoas às vezes não conhecem, mas vê um evento punk, por exemplo, secular, não é na área da igreja. Sim, Cara, existe muita bondade ali. Existe, com a, certeza. a galera tem um coração muito bom, entendeu? Então, aquela imagem que as pessoas têm, tudo, às vezes não condiz com a realidade, porque numa roda punk, geralmente, cada um é o que é, entendeu? As pessoas não têm vergonha de ser aquilo que elas são. Então, é uma outra roda, né? É a roda, então, porque na rua, talvez ela seja excluída pela opção sexual, pela cor da pele, né? Ou mesmo pela Às vezes até religião dela. às vezes até pela vestimenta, né? Também, como Justamente, acontece muito. justamente. Agora, ali dentro, né? O cara entrou ali, colou na beira do palco, ali não tem melhor, não tem pior, entendeu? Então, então esse foi o sentido, né, que a gente encontrou pro nome desse disco, Roda dos Excluídos, né? Então, assim, foi Que é bem amplo, né? é bem amplo, é bem Dá amplo, para dar um sentido muito amplo, né, para essa expressão, né, Lelis? justamente. Então, a gente ficou nesses três, né, nesses três pilares, né, nesses três conceitos pro disco, né? A- é, o mendigo, né, o Erasmo José Francisco, né, ele que foi um homem que foi ignorado, né, que viveu uma vida, né, marginalizado. Ele era um homem que tinha família, sofreu perca do filho, né, que foi assassinado. Ele, né, caiu na bebida, né, e ele cometeu erro, ele cometeu crimes e vivia na rua. Ele tinha os erros dele, viveu uma vida que talvez não tenha sido a melhor coisa para ele, mas lá no finalzinho ele
se redimiu, ele, né, ele teve uma redenção. Ele fez mais do que muitos de nós poderiam fazer, né? Então, a gente se baseou nesse fato, nessa ocasião, nessa história, na roda, né, histórica dos excluídos e na roda punk, né? Porque aqueles caras que são excluídos na rua, numa roda punk, cara, não tem essa. Ali Não é tem essa, né? cada um é o que é. Eu lembro que eu toquei muito, antes de começar a tocar na igreja, né? Tocava aí pelos undergrounds da vida, né? E pelo menos aqui na minha região, aqui no meu bairro, tudo não tinha muita separação. Porque assim, você sabe, né, que no meio dos metaleiros, dos roqueiros, Tem, tem muita essa separação, né? O punk não anda com o metaleiro, que não anda com esse, com aquele. Mas a gente, como a cena não era tão grande, né? Acho que não tinha tanto essa separação, né? Tinha um pouco, mas não tanto, né? A gente é, acabava se juntando muito nos mesmos eventos, nas mesmas festas, né, que a gente fazia para tocar banda. Então tocavam bandas de vários gêneros ali, né? Banda de metal, banda de thrash, banda de punk. E era um barato, porque ali todo mundo, não só os punks, né? Mas o pessoal em geral, né? Porque o metaleiro em geral também, né? Acho que antigamente mais do que hoje ainda, andava mais, né, com roupa mais rasgada ainda, parecia que a gente queria chamar mais atenção é, ainda. E era realmente um momento assim, todo mundo ali era era o que era, sem máscara, sem nada, sem aquele, vamos dizer assim, aquele receio, né, de parecer estranho para determinada roda de pessoas, né? Ali todo mundo se aceitava e todo mundo gostava uns dos outros como éramos mesmo, né? Então a gente tinha muito disso daí, né? Eu não fui ali da roda punk, mas eu convivi perto bastante ali, né? Entrei em muita rodinha, inclusive me dei muito mal em muitas rodinhas. Hoje em dia eu tenho até medo de andar quando nos shows ali do RPV, da galera, tudo. Quando faz as rodinhas eu tenho um pouquinho ali de medo de entrar, porque eu já tomei umas. Isso aí é E normal. Lelis, como é que foi que vocês fizeram aí nesse período aí de Covid aí para trabalhar essa questão do isolamento aí? Como é que em quantas andavam já o do CD? Já tinham gravado tudo? Tava parte de pós-produção? Ou ainda vocês tiveram que gravar muita coisa ainda nesse período aí? Então, você escutou a pergunta, Lelis, ou travou antes disso? Eu entendi parte da pergunta. Eu vou responder, Deixa eu se repetir faltar, então. você pode falar. Você quer que eu repita? Pode falar, Então, eu pode falar. estava, né, falando da pandemia, né? Quando começou a questão da pandemia, foi ali em meados de março, mais ou menos, né, começou o Isso. isolamento. Nessa fase, vocês já estavam. Como é que estava o processo do CD? Estava bem avançado? Em que fase que vocês estavam nessa época? Então, cara, graças a Deus a gente já estava já mais adiantado, né? Isso que facilitou pra gente. Ah, A que gente bom. a gente já tinha terminado as gravações, então a gente estava ali praticamente finalizando já a mixagem, né? Certo. Então, assim, na pandemia a gente não estava tendo atividade nenhuma, né? Até pouco tempo. A gente não estava se reunindo, né, para manter o distanciamento. E eu fui algumas vezes, né, no estúdio para acompanhar a mixagem só. Mas, né, foram poucas vezes e, né, a gente evitava o máximo. Então, assim, graças a Deus estava já mais ou menos encaminhado, né? A gente começou a gravar, na verdade, em junho do ano passado. Então, Ah, sim. então Foi e em Caçapava mesmo, né? foi em São José dos Campos. A gente Ah, em São gravou José. no estúdio Oversonic, em São José. É um estúdio Certo. já tradicional aqui da cidade e já gravou várias bandas legais aí. Então, a gente já trabalhou com eles antes, né? Então, a gente teve essa tranquilidade, sabe? Para poder fazer o trabalho com calma, sem correria, gastar tempo fazendo, sabe? Não esperando, né? Sim, O com problema é, certeza, né? o problema é esse, né? Você esperar o dia que der para fazer. Isso aí que não rola. A gente não gosta muito Ah, disso. A gente, se for para demorar fazendo, é tranquilo. Agora, se for para demorar esperando, aí acho que não é interessante.
Então foi isso que a gente fez. Perfeito. A gente foi trabalhando aos poucos, né? Sem correria. Certo. E ainda bem, né? Então que não impactou tanto, né? Porque acho que a parte de ali de pré-produção e gravação talvez teria sido um pouco Ah, sim. complicada, né? Nessa Se época, né? fosse para começar agora em janeiro, com certeza não ficaria pronto. Não dava tempo, né? É, né? Porque a gente parou tudo, né, nesse tempo agora. É igual a gente, né? Você falou gastar tempo fazendo, eu já lembrei na hora do testemunho, né? A gente tá aí também tentando fazer as coisas acontecerem nesse período aí, né? Só que aí como já tá bem no início, né? A gente está fazendo tudo que dá para fazer aí por enquanto. Mas que bom que o processo de vocês não foi tão impactado aí, né? E, e aí, quais são os planos agora pro lançamento? Você consegue adiantar alguma coisa aí? É surpresa? Como é que seria? Então, cara, é, vou falar em primeira mão para vocês aqui. A gente não é Opa, oficial ainda, não é oficial ainda, mas a gente está planejando ainda, né? Por enquanto, planejamento, né? Como você falou aí, sim, planejamento. A gente planeja fazer uma live, um show, né? De lançamento. Obviamente, legal. não, a gente não vai conseguir fazer agora, né? Por causa do tempo que é escasso. Nosso baterista viaja também bastante, então a gente precisa se preparar melhor. Então, talvez em breve aí vai sair uma live então aí pra gente fazer um som aí e poder tocar essas músicas novas, né? E a gente tá Opa, aí ansioso sim, para isso hein? também. O melhor Aí é com a sim, com galera, né? certeza. Ah, é, ainda mais, né? Pô, a roda punk, como é que a gente vai fazer a roda punk? Então, A gente vai ter vai que ter fazer que uma abrir a roda sala. virtual, né, Léo? É, Tem que abrir a sala, exatamente. Cada um na sua lá, pá, 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 trombando no sofá ali, é, faça né, não? sofá. Afasta e vai que vai, né? Chuta Ô, tudo, chuta tapete. Renato, o Oi. Tides, ele lembrou uma coisa, eu até queria fazer uma retrospectiva. Eu queria Sim. falar para você, eu queria compartilhar com você e a galera aí o caminho que a gente fez até aqui, né? Eu vou Ó, o resumir Ricardo para entrou agora aí, ó. aí, ó o rock aí. O Frei Alexandre também tá aí. Boa noite, galera. Mas então, assim, tentar ser breve, assim, para não ficar muito enrolado. Mas, assim, a gente, né, a nossa banda começou em 2001, né? Dezembro de 2001, praticamente 2002 já. E a gente começou a gravar um trabalho em 2009, né? Então demorou aí, né, quase 8 anos para a gente fazer o primeiro registro, né, da banda. Então a gente já tinha bastante Certo. música, né? Então a gente separou 14 músicas. O nome do CD é Eu Acredito nos Milagres, né? A gente tem uma música até, né, que alguns conhecem, né, que o nome dela é esse. Então seria o título do CD. A gente entrou em estúdio para gravar, né? O Tides lembrou disso aí agora aí, isso que eu estou falando. E a gente demorou um bom tempo, né, para poder produzir. A gente estava com um estúdio aqui também em São José dos Campos, de um amigo nosso, e a gente estava gastando tempo fazendo também, né, esse projeto. Então, depois de ficar um bom tempo enrolado, né, porque as coisas não saíam, não andavam, e a gente já estava incomodado, e depois de mais ou menos 2 anos, né, eu estava na mão do produtor, e o cara ia mixar, e o cara ia fazer, e não estava rolando, não estava saindo, né, e o cara sempre estava passando. Sempre ficava sabendo que ele passou o trabalho de alguém na frente, ele fez do outro, e o Hum, nosso ficou lá. Então, até a hora que a hum, gente perdeu a paciência, e a gente foi lá e pagou o que o cara já tinha feito e pegou, né, o projeto, né, a gente tinha outro guitarrista, o Renato lembra, que era o Rodrigo, né? sim. Então aí o Rodrigo ele se dispôs a ele mesmo fazer, né, o trabalho de mixagem. Então ele ia aprender ali fazer tudo. Então, sim, resumindo a história, a gente ficou daí mais ou menos uns
2 anos daí. Totalizando 4 anos para terminar esse Olha, CD. Então foi muito tempo. rapaz. A- Até chegar o dia de, né, de fechar a mix e mandar para masterizar. A gente estava com o dinheiro já separado, certinho para fazer. E alguém no estúdio apagou todas as faixas. E a gente, Nossa, cara. e a gente perdeu o projeto, né? Na época até eu briguei com o dono do estúdio, né? E o produtor, né? A gente achava que o produtor tinha apagado de propósito, mas enfim, não dá para saber, né, o que aconteceu de verdade. Mas Meu assim, Deus. então isso gerou um estresse tão grande, né? E a gente ficou com esse trabalho enrolado. E ficou. E então a gente chegou num momento de tensão na banda que a banda quase acabou ali, porque a gente estava numa fase que era muito estresse, né? E as coisas não andavam. Então, aí a gente, depois de ficar 5 anos com isso aí enrolado, a gente decidiu pegar as provas, né, da Mix em MP3. A gente vai lançar em MP3, em MP3, Ó, porque a gente já não tinha mais esperança de conseguir resolver o problema. Então, aí assim a gente fez. A gente lançou apenas quatro músicas do CD, né? A gente disponibilizou no site, né? Hospedou num site lá para baixar de graça. E até o sim. site acho que já até expirou, acho que nem existe mais o link, né? A gente até está planejando talvez soltar de volta alguma dessas músicas, né, de volta. Mas assim, são músicas de uma outra fase da banda, né? Eu acho que a gente tava bem cru ainda, né? Então talvez, talvez foi bom passar por isso. Talvez foi pro Certo. crescimento da banda. Então, logo em seguida, daí, para virar a página, né? A gente gravou o EP, Homem Novo, Mundo Novo, e aí a gente conseguiu dar o passo. E aí, tá vendo? Legal, né? O meu tá autografado, viu? Ó? Já vale menos, ó. Rapaz. Tudo rabiscado, meu. Não, que isso? Tava bonitinho, né? Isso aqui tá assinado pelos artistas, né? Ó. Aí, Assinatura dos artistas, rapaz. legal. Pô, eu fico feliz. Mas, ó, então, assim, esse CD que tá na sua mão aí, cara, ele foi pra gente uma retomada, sabe? Foi ele que deu um ânimo novo pra banda. E o nome dele, né, Homem Novo, Mundo Novo, ele remete também àquilo que a banda estava fazendo, né, que é se renovar. Então, a gente tomou novos rumos e novas atitudes, né? E a gente conseguiu aí poder caminhar um pouco mais, até chegar aqui, né? Então, esse disco agora que a gente vai lançar sábado, então ele está carregado com tudo isso aí, né? Então, traz toda essa carga, né? Das lutas, das lágrimas, né? Das brigas, né? Do estresse, mas também das alegrias, né? De tudo que a gente viveu, as Com pessoas que a gente certeza, né? conheceu, as amizades que a gente tem até hoje, né? Renatão, pô, faz tempo, né, Renato? Que a Faz gente se tempo, hein, conhece, ó. Lembra lá quando eu era da banda Chamada, né? Pra quem não justo, sabe aí, eu sou dos primórdios lá da banda Chamada, a gente chegou a tocar umas 2 vezes lá, né, em Caçapava, sim, foi, o foi. Pátria. A gente É, rapaz, organizou os são. eventos lá. Inclusive é uma das bandas que eu mais admiro, viu, Olés? Não é demagogia, não, não é porque a gente tá aqui, não, mas eu sempre admirei demais o Pátria, justamente pelo empenho de vocês, pela força de vocês sempre irem lá e fazerem as coisas acontecerem, fazer os eventos por vocês mesmos, corre atrás de apoio, quando tem apoio faz, quando não tem faz também. E outra, você e o Ricardo, eu sempre, que para quem não sabe é o Rock, né? É, o Vocês Rocajá. dois, a gente sempre escutou, sempre encontrou vocês em tudo quanto é eventos aí, não só eventos que vocês estavam tocando, qualquer tipo de evento, qualquer banda, a gente sempre que eu ia lá eu encontrava vocês, só, poxa, esses caras estão em todas, né? Imagina os que eu não fui, né? Que vocês estavam também, né? Porque em todos que eu vou, vocês estão. Então, eu admiro muito, sempre falo de vocês, falo, pô, os caras são muito firmeza, né? Cara, obrigado, O meu. trabalho de vocês é muito.
o Carbono tá falando, é admirável mesmo o trabalho de vocês, cara. Com Cara, certeza é obrigado. mesmo. Obrigado. Isso aí, você não tem a dúvida que todas as bandas ali do Rock pela Vida, que hoje ali, vamos dizer que é um apanhado ali, vamos dizer, né, das bandas católicas aí, pô, todo mundo respeita demais o Pátria Celeste, cara. Pátria é referência, com certeza, não tenha dúvida. Obrigado, cara. É, isso aí Ainda mais é de se ouvindo fazer, aí, né? com certeza, ainda mais ouvindo agora você partilhar um pouco aí desse início de vocês, né? Dessa batalha que foi, né, o primeiro trabalho, que a gente sabe que o primeiro trabalho é muito sonhado, né? É, então. Talvez a coisa mais sonhada por qualquer banda é o primeiro trabalho, né? Claro que os outros, né, você já vem com um amadurecimento, mas o primeiro é aquele sonho, né? Poxa vida, eu ainda tô nesse sonho ainda, né? Testemunho tem dois já, mas eu ainda não tenho nenhum. Mas eu imagino, cara, imagino, e ainda essas provações que vocês passaram, poxa, depois de 4 anos, né, de trabalho, ver Sim, as masters lá, né, faltarem, né, na hora de lançar. Mesmo assim, vocês não, lógico, né, que bate aquele desânimo, mas foi momentâneo, né? Vocês juntaram forças sim, sim. e fizeram acontecer. Pô, é o que a gente tem, MP3, então vamos lançar o MP3. E deu fruto, né? É, então, é assim, porque não tem, acho que não tem outro caminho, né, cara? Se a gente quer fazer, né, cara, se a gente acredita de verdade, você tem que ir pra cima, cara, porque pra gente é assim, né? É, a gente não vê outro caminho, então a gente preza muito pela amizade que a gente tem entre a banda e pela amizade que a gente conquistou, né? Com você e a galera toda aí. Na verdade, assim, a banda, assim como vocês, né, imagino também, né, vocês também que têm uma- um caminho longo também aí, bonito, a gente sabe que não é só vitória, cara, né? Pelo caminho tem muitas derrotas, né, meu? Sim, faz É parte, um, né? é um monte de marmanjo junto, né, cara? Desentende, você, né, você acaba desentendendo com o outro e tal. E graças a Deus, a gente na banda, a gente sempre divergiu de várias coisas, mas a gente sempre teve esse amor de irmão, sabe? Essa amizade. De um dar um toque no outro, um tentar corrigir o outro, um tentar ajudar o outro, né? De um sair tarde da noite para socorrer outro na rua, né? Então, assim, na É, nossa banda, graças a Deus, cara, a gente tem como uma segunda família mesmo, sabe? Não é demagogia. E isso se estende da gente para as outras bandas também, né? Tem vocês, tem várias outras bandas, né? É que se eu falar o nome de uma outra aqui, aí vai faltar outra, vai faltar sempre mais uma, né? Então, ah, é tanta banda, né? Graças a Deus, né? então, graças a Deus, isso é excelente. Mas assim, a gente não vive só de vitórias, né, cara? Tem as derrotas também. Então, por isso que quando a gente conquista um centímetrozinho a mais, o sabor é diferente, né, cara? Acaba sendo motivação pra gente. Com certeza. Não é aquela frase feita, né? Vem fácil, vai fácil, né? Agora, que dá trabalho, né? A gente valoriza mais, né? É verdade, cara. É E exatamente isso aí, às cara. vezes isso é o alicerce, né, o Leves, que Deus tá preparando ali, tá cavando ali, tá fortalecendo os alicerces para aguentar depois que vem pela frente. Que a gente sabe que a missão de rock, né, na igreja, a gente sabe como é que é, né, Lelis? Inclusive até outra coisa que eu queria comentar com você, né, voltando, né, puxando o gancho aí no Rodas Excluídas, na Roda dos Excluídos, né? Que às vezes a gente que é roqueiro, a gente acaba sendo um pouco excluído também na nossa igreja, né? Exatamente. Exatamente. Cara, a gente, Como é que é vocês aí, como é que vocês lidam aí, como é que vocês se relacionam aí com a paróquia de vocês? Vocês não são todos da mesma cidade, né? assim, ó, eu moro num bairro de São José dos Campos que é bem próximo de Caçapava, né? Sim, Então, eu tô próximo do pessoal da banda, mas cada membro mora num bairro diferente também de Caçapava. Então, a certo. gente acaba participando de, né, comunidades diferentes, de paróquias Uhum, diferentes. Então, a gente
graças a Deus, aqui na minha paróquia, né, que a gente é muito bem polido, né? Acho que o Frei Alexandre está aí por aí ainda. O nosso pároco está participando da live, né? Opa, Para você ter uma ideia assim do apoio que a gente tem, né? Que é muito importante, porque, como você falou, o preconceito existe, de fato, existe, né? Não adianta dizer que não, ou querer acreditar que não, porque existe. Mas a gente acaba vencendo, porque a gente tem o apoio, né, dessa galera, né? Tem uma, aí, ó, o Frei tá aí. E a gente é, agradece, porque, sabe, isso é fundamental para qualquer trabalho, né? Não é só banda, qualquer trabalho que seja é, de evangelizar, que seja para levar uma mensagem, se não tiver um apoio, né, das pessoas que estão próximas a gente, fica mais difícil. E nas outras paróquias, nas outras comunidades, né, sempre existe uma resistência e tal, mas a gente não se apega a isso, sabe? Porque no meio de tudo isso sempre tem aqueles caras, né? São pessoas-chave, que a gente chama. São pessoas-chave. Né? Em cada lugar tem uma pessoa que faz a diferença. Né? A gente tinha um padre aqui também na cidade que ele ajudava bastante a gente, sabe? Ele foi transferido para outra localidade, mas a gente teve muito apoio, que era o padre Luciano, aqui em Sapava. Então, ele, a gente já foi pedir ajuda para ele e tal. Ele falou assim: olha, eu não vou dar dinheiro para vocês porque eu não posso fazer isso. Mas a festa que vai acontecer aqui, eu vou contratar um show de vocês. E o cara contratou o nosso show, olha sabe? só, Então, que cara, legal, tá vendo? não, foi muito bacana, cara, porque. E outra, a gente também não queria ganhar nada, né? Acho que nenhuma banda quer ganhar nada. A gente gosta de conquistar as coisas, né? E a gente precisa de Com oportunidade, certeza. né? E o Frei Ô, Alexandre Léo, também. Fala aí. desculpa só interromper um pouquinho. Você lembra o horário que você entrou na live, que a gente acabou atrasando um pouquinho? Só para a Cara, gente foi. controlar melhor o tempo aqui, Tá. Começou acho que 8h10, às 8 e8h15, 10 mais ou menos. Então a né? gente ainda tem aí uns 10 minutinhos ainda então, né? Aliás, Beleza. Só para acompanhar o horário, né? Para de repente não cortar de repente nosso é, papo aí, né? Pode continuar. mas eu acho assim, eu acho que o segredo tá na gente se apegar às coisas que dão certo, sabe? E as coisas que dão errado, a gente usar como aprendizado, sabe? Como experiência. Porque senão você acaba ficando amargurado, você desanima e você não tem motivação para continuar. Então, por meio desses caras aí, ó, como o Alexandre, o Frei Alexandre, né, o Padre Luciano, a galera que nos apoia, o Padre Clair, que apoiou no começo. Então, tem muita gente boa, sabe, que ajuda a gente. Então, Certo. e eu digo assim, existe o preconceito de uma banda de rock dentro da igreja por ser rock, e no meio secular também existe o preconceito de uma banda de rock católica ou cristã por ser, né, católica cristã. Então, assim, a gente enfrenta resistência dos dois lados. Então, a gente é o underground do underground, né? Do underground, exatamente. Isso é uma verdade que não tem contestação. É, Você falou e, tudo isso daí. assim, mas isso também tem um lado positivo, porque isso acaba peneirando o negócio, porque só permanece quem realmente acredita, quem realmente tem um propósito, né? Porque se fosse um passatempo, se fosse uma diversão, a gente já tinha parado faz tempo, né? Porque não vale a pena. Com Só por certeza. diversão não vale a pena, entendeu? Então, e assim, tem gente que fala assim, porque na igreja a gente não tem oportunidade, não tem espaço, né? Mas para quem não sabe, o RPV é da igreja também, né? Porque o que é a igreja? Somos nós. Então, assim, é um Somos movimento, né, nós, que nasceu exatamente. de bandas, né, católicas e a gente tem agora também bandas evangélicas, né? Então, a gente é um grupo de bandas, né? Uma, uma reunião de pessoas que querem fazer algo pelo movimento, pela cena. E a gente não pode ficar só, né, repetindo isso aí, né? Ah, aqui não tem espaço, aqui não dá, aqui não tem jeito. A gente precisa trabalhar, né? A gente não pode depender da igreja só como instituição, né? A gente fala igreja, a gente pensa lá
igual a gente falou, no nosso pároco, na paróquia ali e tal, mas esquece de fazer o que está ao nosso alcance, né? Vamos ser igreja, né? Esse movimento do RPV eu acho fantástico, né? Uma coisa que acho que já vinha ensaiando acontecer alguma coisa assim lá atrás, quando criaram um grupo de WhatsApp lá antigamente, não sei se você lembra, que juntou uma galera naquela época, acho que se ensaiou fazer alguma coisa assim, e na época não foi muito para frente, mas né, a ideia acho que porque precisava amadurecer um pouquinho, né? Depois de um tempo é que surgiu aí o RPV, e acho que é uma coisa sensacional e igual a gente está falando de pilares, né? Igual o CD do Pátria está em três pilares aí, né? É, Também o RPV também tem os seus três pilares, né? Que é a oração, a caridade e o rock, né? A música, né? sim, E é isso aí, a gente se fazendo igreja, né? Porque igual você falou, graças a Deus que vocês têm aí um pouco mais de apoio, vamos dizer assim, de incentivo, né? De um relacionamento bacana aí com o pároco de vocês, mas nem todos têm, né? A gente sabe que pessoas pensam diferente, né? Então, às vezes um padre pensa de um jeito, outro padre pensa do outro, e nem todas as bandas têm essa mesma acolhida, né? Mas que isso a gente não deixa isso sobrepor a nossa vontade de fazer as coisas, né, Lelis? verdade. Então, porque assim, a gente já teve problemas assim, né, para tocar em festa da igreja e tudo. Já teve ocasião da gente ser convidado para tocar, né? E a gente foi de graça, a gente não tinha essa preocupação de cobrar, né? A gente foi para ajudar. E na hora que a gente começou a tocar, o pessoal pediu para baixar o som que estava atrapalhando o bingo, né? Então, quer dizer, você acaba sendo, Ai, ai. o seu trabalho acaba sendo desvalorizado, né? E a gente fica chateado e eu acho assim, a gente precisa colocar as coisas no lugar, né? A gente não pode querer ser aquele cara chato que fica só reclamando, mas também, quando algo não está certo, você tem que ter personalidade para colocar as coisas no lugar, né? Para você falar, né? Porque é um trabalho sério que você faz, então você precisa conquistar o respeito das pessoas. Então já aconteceu com a gente isso, né? E a gente foi lá e falou com o responsável, a gente conversou, né? E a pessoa pediu desculpa depois e tudo, né? Mas assim, acho que é importante a gente se posicionar, porque talvez você saiba o que você quer, mas as outras pessoas não, né? Talvez o que é importante para você não é para outra. Então, porque assim, uma coisa também que é bom a gente falar, ô, Renato, é que essas coisas acontecem também no meio secular. Acontece Sim, também, acontece. entendeu? Da banda ir tocar num barzinho e chegar no final da noite o contratante falar que vai pagar depois e o cara não dá o que comer, né? E o cara dá calote, né? Então, quer dizer, no meio secular acontece também. Só que o que eu vejo, né, pelo menos a minha impressão, né, não sei se a galera concorda comigo, mas é que na igreja o pessoal chora um pouco mais, né? O pessoal faz um pouco mais de alarde, eu acho, né? Como eu falei, o que é errado, a gente precisa consertar. E cada um precisa fazer a sua parte. Se você for injustiçado, você tem que, né? Você tem que se posicionar. Você não pode se acovardar. Mas também não dá para ficar se apoiando nisso. Ficar a vida inteira Exatamente, não pode ser a lamentando muleta, né? justamente. Então, assim, É isso verdade. isso é problema, mas são problemas que acontecem em vários lugares, em qualquer outro lugar, não só dentro da igreja, né? Então, quem quer fazer um trabalho sério com banda, quem quer, né, pelo menos levar alguma mensagem de forma mais séria, precisa se preparar para isso, né, para ter esses dissabores, né, no percurso. Faz parte, né? Faz Infelizmente faz parte. parte. A gente tem que saber conviver com isso. Acho que de repente, se alguém estiver vendo a gente aí ou for assistir depois, estiver pensando em começar uma missão assim, né? Com, com rock, porque a gente sabe, Deus é que chama a gente, né, Lelis? Ele coloca o Sim, chamado no nosso coração e a gente atende ou não. Se você está pensando em começar, já
vai preparado já, que vai ter dificuldade, não vai ser aquela coisa de que vai todo mundo vai vir dar tapinha e falar que maravilha. Vai ter esses percalços aí, olha o Pátria aí, depois de 8 anos, né, que vocês estavam juntos já, foi começar o CD, e mais 4 anos de trabalho e depois na hora de lançar deu vários problemas. Mas olha aí, ó, 2020, né, nós estamos em 2020, tá aí já lançando o terceiro trabalho, graças a Deus. Com muitos frutos, a gente pode falar, nós que acompanhamos aqui o trabalho, né? Tem gente que, lógico, que acompanha mais de perto ainda, mas a gente acompanha através do RPV, através da amizade que a gente já tem faz tempo. A gente sabe dos frutos, de um pouquinho dos frutos que dá, né? Com certeza tem muitos outros que às vezes a banda pode ter conhecimento, às vezes não, né? Porque Deus é misterioso, né? Do jeito É, que ele age, né? Às verdade. vezes ele nos dá conhecer os frutos da nossa obra, às vezes não. Mas não cabe, não cabe a nós. Às vezes ele faz isso por misericórdia, né? Mas não cabe a nós. Cabe a nós dar os passos que ele nos influencia, né? Que ele nos pede. E a obra, a gente crê que a obra vai acontecer. Agora, os frutos são ele que sabe, né? Então, é verdade, porque a gente muitas vezes como você falou, é verdade, a gente muitas vezes não é palpável para a gente, né? O resultado final, né? Se dá fruto ou não. Às vezes a gente não tem essa dimensão. E algumas vezes, né, a gente tem essa possibilidade. Inclusive, a gente, algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente recebeu uma mensagem, né, pelo Messenger, né, da banda, um homem do Rio de Janeiro, ele falou que ele mandou um áudio, né, contando a vida dele, falando que ele sofreu um AVC e ele estava acamado e ele não sabia mais se como é que ia ser a vida dele. O cara estava desesperançado. E ele, por acaso, eu não sei como e aonde, ele viu o vídeo, né, da música Eu Acredito nos Milagres, que foi desse primeiro trabalho, né? Foi sofrido, que foi, né, tão suado, né, para a gente produzir. E esse homem falou que através dessa música ele conseguiu dar a volta por cima. E ele falou assim: olha, eu tô aqui sentado ainda, eu não consigo andar muito bem, mas eu já consegui levantar da cama. E se eu levantei da cama, foi com a ajuda de vocês, porque essa música me inspirou, né? Então, Olha só. ele perguntou de quem que era a música, se a gente tinha regravado de alguém, né? Ele achou que era alguma versão, e ele agradeceu, sabe? Então, assim, a gente, sabe, é isso que faz a gente continuar, né? Messenger. O Beto tá tirando uma aí, ó. Só tá tirando sarro aí. Como que fala? Pra mim é Messenger. Messenger. É. O importante é a galera entender, né? Mas eu sabia que o Beto ia falar alguma coisa, cara. Ele gosta. Tá vendo? Ó, tiraram até o raciocínio. Cara, e pra quem não sabe, esse cara aí, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Tayada Minds. Esse cara é o Beto. Ele hoje em dia mora em Curitiba. Ele é aqui de Caçapava. E ele é um cara que foi responsável pela formação da banda, né? Então Ó, ele tem parte nisso aqui. ó, tá Então, vendo? voltando ao que eu estava falando, são essas coisas que fazem a gente continuar, né? Porque a gente não ganha dinheiro, não tem reconhecimento, né? Às vezes você lança um trabalho, às vezes nem né? Às vezes nem a família vai, mas assim, isso não é reclamação, entendeu? É Cristo também só não teve, pra né, gente Lelis? vivenciar. Verdade, verdade. Cristo foi ter depois, né, cara? Como é que ele morreu? Morreu humilhado lá, com o pessoal zombando, como se fosse sendo taxado como um louco, né? E tá aí. Quem somos nós para querer algum louro, né? Alguma. Verdade, verdade. Então, Isso assim, aí, sejamos imitadores de Cristo, principalmente nisso, né? mas o que dá força pra gente continuar é isso aí. Né, e sobretudo, né, o que eu já falei, vou repetir de novo, é a amizade que a gente faz pelo caminho, né? Isso aí é coisa que, se não fosse a banda,
né? Então tem muita amizade boa aí que a gente tem que a gente não teria possibilidade, né? Vocês da Testemunha, várias bandas, né? Galera do Ceará, galera de Brasília, a galera de Curitiba. Então, tudo isso aí é vitória pra gente, né? Então, porque os amigos que a gente vai colecionando pelo caminho, né, cara? Então a gente chega agora É isso aqui, aí. né? A gente chega agora aqui 4 dias para lançar esse disco novo e com essa sensação de que tudo que a gente passou e todas as pessoas que estiveram com a gente, esse trabalho é nosso, né? Esse trabalho não é da banda Pátria Celeste, mas de todo esse grupo de pessoas que caminhou com a gente, que andou com a gente, que ajudou, né, que deu uma palavra, que deu incentivo. Então, esse trabalho é de toda essa galera aí. Com certeza. Mas, Lelis, bom, a gente começou atrasado aí, né? Então, vamos encerrando aí. Queria agradecer demais, cara, a sua participação aí, pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos aí. Muito obrigado aí pela participação e boa sorte aí no lançamento. A gente vai estar acompanhando todo mundo aí, todo mundo ligado. Então, dia 18 agora, vai ser o lançamento, vai ser pelas redes sociais, né? Vai ser, né, nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer e tudo mais. Legal. O lançamento está marcado para as 8 horas da noite, às 20 horas. E a gente convida todo mundo, né? Queria até pedir aqui, aproveitar tem muito tempo ainda? Quanto tempo falta? Rapaz, pra mim não tá aparecendo, mas Tá. deve tá acabando já. Deve faltar aí no máximo aí uns 2 minutinhos. O tempo da gente fazer uma oração e alguma coisa, mas pode Rapidinho que eu vou falar. finalizar. Eu queria pedir para os amigos aí para ajudar a gente a divulgar melhor esse trabalho, porque a gente precisa que a mensagem do CD, a mensagem do disco, essa proposta chegue para mais pessoas, né? E a gente, como é uma banda de público pequeno, a gente não tem tanto alcance, mas eu tenho certeza que se cada um, né, se unir a nós nessa aí, a gente consegue chegar um pouco mais longe. Então, galera, por favor, ajuda a gente aí, né, divulgando, compartilhando lá o material, né, interagindo nas redes sociais, porque daí a gente consegue ter uma relevância um pouco maior e acaba sendo distribuído melhor. Então, queria agradecer a todos, a você, né, pelo espaço aí, pela oportunidade da gente estar junto, a galera que está participando com a gente aí, toda a galera que já passou, que Deus abençoe a todos. Amém. Isso aí, galera. Agradecer todo mundo também que acompanhou a gente aí. Mais uma vez, pedir desculpas aí pelo atraso, tudo, mas acabou que deu certo, né? Então vamos pedir aí para Nossa Senhora abençoar, né, esse nosso final de live, o nosso final de noite, né? 20 Lembrando que segundos. hoje é dia de São Camilo de Leles. Deu certo, hein? 20 segundos, tempo do Ave Maria. Leles, só pedir para 10. você salvar depois, se você consegue salvar aí. Bom, então vamos rezar Vai cair. rapidinho, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Do Senhor sou